Reg Fils-Aimé. Muita gente chama ele de Regis, o Regis Fils-Aimé, mas é Reg Fils-Aimé que fala, hein, Barrilzeira, Arthur? Cara, que tristeza, hein? Assim, a gente fica feliz por ele, mas a parte egoísta da gente que vai sentir saudade dos memes dele fica com o coração meio partido, né não? Ele era uma figura mesmo. Ainda é, né? É difícil, né, cara? A gente vê, assim, ao longo dos anos nas E3, nas apresentações, assim, a gente vê como a Nintendo, ela tem várias figuras carismáticas e as outras empresas são uns bonequinhos, né, Playmobil, assim, que não tem muito carisma mesmo, né? E a gente vê, o Red, ele já chegou no palco, cara, a primeira vez que ele se apresentou, deixando a marca dele com aquela frase dele, né? Eu sou o Red, eu vim aqui pra chutar bundas e tomar nomes, né? Que é uma expressão em inglês que fala que ele vai arrebentar tudo. E, tipo, deixou a marca. E o engraçado é que, pô, ele deixou pra um cara chamado Doug Bowser, então o potencial de meme aí tá grande também, né? Mas eu fico pensando agora, o Doug Bowser, o desafio pra ele que vai ser suprir essa parte também do Red. Será que ele vai ser só administrativo mesmo? Porque assim, não teve ninguém no lugar do Iwata, essa é a verdade, né? Será que o Bowser vai ficar forçando pra ser igual ao Red? Vai ser natural? Vai ser... Não vai ser a mesma coisa que o Red, né? Que os memes... a fábrica de memes, né? Na verdade vai levar um tempo, né? Pra se adaptar. Inclusive aquela frase, My body is wearing. Se eu não me engano é do Reg, né? Foi ele que inventou essa frase. Mas assim, eu tava conversando até outro dia, assim, que surgiu essa notícia. Eu vou puxar uma coisa aqui meio polêmica e eu quero saber da opinião de vocês. Tipo assim, o Iwata deixou um legado. O Yamauchi também deixou um legado. A gente sabe que Reg, ele era presidente of America, não era o presidente geral da Nintendo. Mas aí eu pergunto a vocês, qual foi o legado que o Reg deixou pra Nintendo? É difícil saber, né? A gente não sabe exatamente o papel dele dentro da empresa. Ele mais cumpre ordens dos japoneses, né? O Reg, ele não deixou de desenvolver o trabalho que ele começou, só que ele mudou de posição várias vezes dentro da empresa. Então, ele começou como o chefe de marketing, e aí ele virou presidente da Nintendo of America, e aí ele deixou de ser presidente da Nintendo of America porque teve um momento ali que o Iwata, ele virou presidente da Nintendo geral, e aí os outros presidentes das Nintendo deixaram de ter esse título de presidente, e aí dali a pouco mudou de volta, ele voltou a ser presidente da Nintendo. Então assim, a gente não sabe qual apesar dele ter esse nome presidente, a gente não sabe bem o que ele faz, mas com certeza o legado que ele deixou foi da imagem da Nintendo como essa empresa que tem um rosto, porque a Nintendo tem um rosto, cara. Você fala as outras empresas, você fala assim, a Sony, a Microsoft, você até sabe dos grandes executivos dessas empresas, mas você pensa mais nelas, assim, na personalidade delas através dos jogos. Agora, a Nintendo, ela tem uma personalidade através dos seus executivos, né? Eu acho que esse é o maior legado. O Reg, ele era a face da Nintendo fora do Japão. Isso que eu acho que é o grande legado dele. Então, simbora, né, Coelho? Então, vambora, galera? Eu sou o Barril. Eu sou o Arthur. Eu sou o Coelho, e aqui no Coelho Cast, a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Olá, meus queridos amigos e amigas ouvintes, sejam muito bem-vindos a essa nova edição do Coelho Cast. Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia que o Nintendo Switch completa 2 anos no mercado, cara, e passou muito rápido, e nesse tempo a gente viu como a biblioteca do Nintendo Switch se transformou, como o posicionamento do videogame no mercado, né, teve sensações diferentes, ele se posicionou no mercado em cada ano de uma forma completamente diferente. No início muita gente achou que até em relação aos jogos parecia com o Wii, né, foram lançados ali com o One to Switch. A gente vai falar sobre a biblioteca deles, como evoluiu ao longo do tempo, a gente vai falar sobre acessórios, a gente vai falar também sobre as vendas e o que os consoles da nova geração que tá aí batendo na portinha também vão afetar o Nintendo Switch. Então tem um papo muito legal aí hoje. Fala aí, Barrilzeira. Pois é, rapaz, 2 anos de vida aí do Nintendo Switch, parece até que foi ontem
que o console foi lançado e muita coisa já aconteceu. Foi até legal você fazer esse breve resumo de tudo que a gente vai falar aqui nesse Coelho Cast, porque ao longo dos anos a minha perspectiva sobre o Switch mudou muito de 2017 para 2018 e para 2019. Eu acredito que o Arthur e o Coelho também devem ter esse ponto de vista. Mas, Arthur, a primeira coisa que a gente deve ressaltar aí desses 2 anos aí de vida do Nintendo Switch são os números de vendas, né? Segundo o último relatório aí fiscal, do balanço fiscal da Nintendo, Switch já ultrapassou o Nintendo 64. Não tem como dizer, né, Arthur, que nem as pessoas que tinham as maiores expectativas sobre o Switch jamais imaginavam que ele conseguiria vender tantas unidades em pouco tempo, não é isso? Exato. Olha, segundo, como você falou, o relatório da Nintendo foi 31 de dezembro de 2018, são 32,27, 32.270.000 unidades vendidas até 31 de dezembro, né? A gente olhando aí os charts, né, o VG Charts, que tem estimativa semanal, tá cerca de 250 mil unidades por semana para o Switch. Em janeiro e em fevereiro já deve ter dado aí mais 2 milhões de unidades até hoje, né? Eu queria que a Nintendo soltasse uma declaração oficial, mas dá para estimar bem mais de 34 milhões de unidades vendidas, se as estimativas do VG Chart estiverem corretas. E aí com isso, sim, passou o Nintendo 64, porque o Nintendo 64, no mesmo site da Nintendo a gente tem um relatório de todos os consoles, menos o Virtual Boy, eles não mencionam. Tá lá 32,93 milhões de unidades do Nintendo 64. Então, sim, em míseros 2 anos o Switch passou o Nintendo 64. Passou de longe o GameCube, de mais longe ainda o Wii U, né? E colocando isso em perspectiva assim mesmo, cara, a gente vê que os maiores sucessos do mundo dos games, né? Foram o PlayStation 2 ali, o Nintendo DS, o Game Boy e o PlayStation 1. E assim, a gente sempre pensa no Wii, que é o grande sucesso mais recente do mundo dos games, né? Sem ser esses consoles que já viraram retrô, sendo o mais novo deles o PlayStation 2, né? E o Switch, se ele continuar nesse ritmo, cara, e ele tá indo nos números do Game Boy, cara, o que é o terceiro console mais vendido da história. Então, realmente nem nas melhores expectativas dava pra achar que o Nintendo Switch ia estar batendo esse tipo de recorde. É maravilhoso ver a Nintendo assim com essa coroa de rei na cabeça de volta, cara. Muito, muito legal tudo isso que tá acontecendo no mundo da Nintendo, a empolgação que as pessoas estão com o console, o sentimento bom em geral que as pessoas têm, né? Quando falam do videogame, tô me divertindo muito, comparam muito com aquela nostalgia. Eu nunca me diverti tanto desde do Super Nintendo, tanta gente voltando pra Nintendo por causa do Nintendo Switch. Isso é muito legal de ver, né? Olha, o Switch, na verdade, ele tá à frente do PS4, PS2, Xbox 360, se você olhar no tempo na proporção, né, na quantidade de consoles vendidos. Aquele cara chama Daniel Ahmad, é um nome árabe, né? Não sei se eu tô falando corretamente, mas ele sempre solta estimativas no Switch. Ele pega os dados oficiais, né, e ele coloca em gráficos. E assim, ele mostrou que o Switch tá vendendo mais rápido que o PS2. Por que o PS2 vendeu tanto? Porque ele teve 13 anos de mercado, né? Ele foi vendido oficialmente pela Sony por 13 anos, de 2000 até 2013. Então, se o Switch durar muitos anos, ele tem aí bastante chance de superar o PS2, né? Ainda falando assim sobre essa questão de número de vendas, eu lembro que logo quando teve aquele evento para apresentar, para mostrar como seria o Nintendo Switch, eu fiquei um pouco com o pé atrás, confesso. Não gostei do evento, só que a minha mentalidade foi mudando ao longo do tempo, depois que eu vi a line-up e também quando eu vi o cenário do mundo dos games naquela época. Não sei se vocês se lembram, na época que o Nintendo Switch foi lançado, as estrelas meio que se alinharam para a Nintendo, porque tipo, o PS4 Pro tinha acabado de ser lançado, eu acho que foi alguns meses antes, e depois veio o Xbox One X, ou seja, a indústria não estava em um bom momento, e o Nintendo Switch veio com aquela ideia inovadora que era um console híbrido, né? Aquela questão de One the Go, e também a questão do Zelda Breath of the Wild ter sido lançado e ter sido sucesso de críticas e de vendas. Inclusive, um fator histórico que aconteceu naquela época do Nintendo Switch é que o Zelda Breath of the Wild vendeu mais do que o próprio Switch. Caramba, eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu acho que é impressionante demais a gente falar sobre isso, né? Como que
o Nintendo Switch, ele realmente chegou chutando bundas, né? Ele revolucionou mesmo, porque é muito engraçado a gente pensar como a Nintendo, quando o pessoal começa a descreditar ela e achar que tá difícil pra Nintendo, eles vêm e eles surpreendem todo mundo, né? E aí o Nintendo Switch veio fazendo isso, né? Tanto na questão da inovação. Vamos voltar no tempo aqui um pouquinho. Barrizeira, você falou que você não achou tão legal assim, você ficou com um pouco de pé atrás com o anúncio lá do Nintendo Switch, que foi ao vivo ali, foi um pouco bagunçado. E eu lembro que quando a Nintendo anunciou, né, existiam muitos críticos dizendo: mas isso não é novidade, porque existe lá um tablet chinês que também você consegue encaixar os controles e fica a mesma coisa. E as pessoas falharam em perceber que não basta o hardware ter uma funcionalidade. Toda a sensação em volta daquilo, a experiência, os jogos que vão ter, né, o tipo de marketing que você vai colocar para empolgar as pessoas. Tem todo um mercado que gira em torno disso, né? Que faz o videogame ser o que ele realmente é. A sensação da interface dele ser toda rapidinha, feito para jogos mesmo, né? Esse foco. Então, é muito interessante ver como a imagem do Nintendo Switch, ela foi se transformando também na cabeça dos maiores entusiastas e também na cabeça dos maiores críticos, né? Como ele foi se posicionando no mercado. Então, é muito legal isso. Eu gostei quando eu vi a apresentação de outubro de 2016, né? Quando eles mostraram. Eu gostei muito do conceito do marketing, mostrou que a Nintendo mudou, né, a forma de apresentar o console radicalmente em relação ao Wii U, que fazia comercial para crianças. E isso foi extremamente positivo, muito positivo mesmo. Mas aí quando chegou o evento de janeiro, de 12 de janeiro, que você citou, Heraldo, eu fiquei preocupado pelo seguinte: a Nintendo gastou boa parte do tempo daquele evento mostrando jogos, sim, anunciando jogos, foi maravilhoso, mas eles gastaram muita parte mostrando as funcionalidades de sensor de movimentos, do infravermelho, do Rumble HD, teve o One to Switch. Eu fiquei muito, muito preocupado com aquilo. Eu achei que, meu Deus, a Nintendo tá tentando fazer o Wii de novo, cara, vai tentar atrair aquele público, não vai dar muito certo dessa vez. E agora, se vocês olharem, essas coisas ainda existem no console, mas elas estão em segundo plano, assim, não são coisas para as quais eles dão tanta importância quanto pareciam dar naquele evento de janeiro. Agora é mais o conteúdo mesmo, os jogos, né? Essa questão do One to Switch e a questão também do Rumble HD e de alguns jogos casuais, esse foi um dos meus maiores medos logo quando foi apresentado lá naquele evento do Nintendo Switch, porque eu pensei assim, de novo vamos ter a Nintendo vai cometer o mesmo erro que cometeu com o Wii U. O público do Wii mudou. Será que a Nintendo não se ligou nisso? Então meu maior medo foi nessa questão. E também outra coisa, tipo, a gente tá acostumado a ver E3, as apresentações de palco da Sony e da Microsoft. A gente tem mais ou menos ali o perfil de como é uma apresentação de palco para E3. Então eu esperava mais ou menos uma coisa relacionada àquilo. Tudo bem que teria o console e que o foco também deveria ser no console, para não acontecer o que aconteceu com o Wii U, que falou do gamepad e esqueceram de mostrar o console e ficou aquela confusão. Então meu maior medo foi esse aí. Eles com certeza focaram bastante em explicar bem o videogame, porque eles estavam com medo de causar essa confusão, né? O Iwata muitas vezes atribuiu o fracasso do Wii U não aos games em si, mas ele atribuiu a primeira apresentação do Wii U quando ninguém entendeu ele, né? Então eles explicaram bem o Nintendo Switch para não causar esse tipo de problema. E eu acho também que eles estavam querendo empolgar a mídia, a grande mídia, né? Não só a mídia especializada. Porque a grande mídia mais casual, eles entendem o vocabulário, digamos assim, do Wii, né? Eles entendem o apelo daquilo, tanto que aquilo era um sucesso. Então eu acho que a Nintendo estava querendo falar com os jornais principais que o Nintendo Switch ia ser um sucesso, né? Porque tinha todas essas funcionalidades que fazia tanto sucesso assim no Nintendo Wii, além de ter a funcionalidade de ser portátil, que também, né, basicamente a mensagem que a Nintendo estava passando é que ela estava juntando tudo que a Nintendo já tinha feito de certo em um videogame só, né? Tudo que tinha dado certo pra Nintendo. E eu acho que a mensagem que eles estavam querendo passar pra mídia era uma mensagem de positividade em volta do console e também pros investidores, né?
mas a gente viu que com os gamers a Nintendo conversou de uma forma diferente. Ela conversou através de lançamentos de verdade, né? Então, no lançamento ali do Nintendo Switch, ela já começou dropando a maior bomba, né, digamos, podemos dizer aí da década, que foi o Zelda Breath of the Wild, que aconteceu isso que você falou, não foi à toa, né? Lançou mais jogo do que console, vendeu mais jogo do que console, porque as pessoas estavam desesperadas para jogar. E, cara, a gente pode ver a qualidade do game quando 2 anos depois o jogo ainda tá atual. E a gente não pode esquecer dos outros lançamentos que a Nintendo fez, né? No próprio lançamento do Nintendo Switch a gente já entendeu ali que a Nintendo queria, ao mesmo tempo que trazer grandes novidades, ela queria trazer os jogos que muita gente não teve a oportunidade de jogar no Nintendo Switch. Então, além do One to Switch lá, que, enfim, eles precisavam pautar com essa galera do Wii, a Nintendo ela anunciou IPs novas, como ARMS, né? Ela anunciou jogos que fizeram sucesso tanto no Ocidente quanto no Oriente, né? E também jogos que fizeram sucesso mesmo no Oriente, que foi aquela compilado lá do Dragon Quest Heroes. E a Nintendo anunciou lá o Mario Kart 8 Deluxe, que é um jogo maravilhoso, né? E ao longo dos anos aí tivemos outros lançamentos grandes, como o Splatoon 2, né, o Pokémon Tournament. A gente teve grandes jogos de qualidade saindo numa frequência boa para o Nintendo Switch, junto ali com pautados por alguns jogos grandes de third parties, né? Então, com os gamers ela conversou através de ações, né, não só de palavreado de marketing, né? Então acho que a Nintendo entendeu mais ou menos que os gamers têm um entendimento diferente da grande mídia. Então quando eles fazem uns eventozinhos desses assim, é pra falar com essa galera, né, dos jornais. E aí quando é com o gamer mesmo, eles fazem o Nintendo Direct e eles mostram ali as apresentações de jogos mesmo. Se tem uma coisa que a gente precisa comemorar nesses 2 anos de vida é a biblioteca de jogos que já está disponível para o Nintendo Switch. A gente teve uma line-up para um primeiro ano de console maravilhoso. O próprio Coelho aí ressaltou o Zelda Breath of the Wild, que foi sucesso de público e de crítica. Tivemos o Splatoon 2, que também vendeu bastante. Super Mario Odyssey, que concorreu ao jogo do ano com o Zelda Breath of the Wild. Tivemos o Xenoblade 2. Então assim, a Nintendo acertou tudo no Switch logo no seu lançamento. A gente teve o trailer teaser, que foi em outubro de 2016, que pra mim o que vendeu o Switch, o que mostrou que era o Switch ao público assim em geral e que cativou todo mundo foi aquele trailer, não o evento do Nintendo Switch em si. E depois o lançamento do Nintendo Switch juntamente com o Zelda Breath of the Wild e com uma line-up aí de vários jogos de peso. Não foi isso, Arthur? Exato. E sabe, uma coisa que eu ia apontar nesses 2 anos de Switch, os jogos do lançamento estão fazendo 2 anos também. E olha só, eu tô aqui no VG Charts, ele tem o top 10 dos jogos. A última semana que ele tem é de 29 de dezembro de 2018, né? Mas pra vocês terem uma ideia, Smash em primeiro, claro, o Breath of the Wild em 16º. Quase 2 anos depois do lançamento, ele continuava, e hoje ele ainda continua na lista de jogos mais vendidos. E se você vê o Horizon Zero Dawn, ele foi lançado na mesma época, um jogo também muito aclamado da Sony. Ele tem o mesmo, acho que foi poucos dias antes do Zelda que ele foi lançado, ou talvez poucos dias depois. Ele agora chegou a 10 milhões de unidades. O Zelda fez aí, sei lá, 12 milhões ou coisa assim. Mas o Horizon hoje você compra por $20. Já com todas as DLC, um disco, o jogo com as DLC, $20. O Zelda continua $60 e mais 20 da DLC. Então, se você pegar jogo mais DLC, Breath of the Wild efetivamente custa 4 vezes mais do que o Horizon. Você pode comprar 4 vezes Horizon. E aí eu penso, caramba, meu, isso é uma demonstração absurda de sucesso. Não tem nem como você questionar isso. É ruim pra gente pensar que os jogos ficam caros sempre? É ruim. Mas, cara, é incrível o alcance que tem e o sucesso que faz. Justamente por isso ela pode se dar o luxo de ficar tanto tempo sem baixar o preço dos jogos. Se vocês olharem, eles marcam aqui o tanto de semanas. Os jogos que estão com o maior número de semanas são os da Nintendo, ó. Mario Kart em 4º lugar. Olha que loucura, cara. Em dezembro de 2018, Mario Kart 8 foi o 4º jogo mais vendido mundialmente.
O Mario Kart 8, que saiu em maio de 2017. E já era um grande lançamento que já estava também um dos maiores vendidos do Wii U, né? Exatamente, já era um jogo de 2014 do Wii U e a Nintendo você não me mostra uma empresa que consegue fazer isso, cara. Não tem como, cara. É impressionante mesmo. E assim, a gente vê que o Nintendo Switch, os jogos que estão saindo para ele e os jogos que saíram desde o início, é uma variedade de gêneros diferente e cada um dos lançamentos desses gêneros são de uma qualidade enorme, né? Então, a gente tem representantes de jogos de grandes franquias e de franquias também que se renovaram em cada um dos gêneros. Então, por exemplo, o Zelda Breath of the Wild aí, que podemos dizer que é muito mais um gênero aventura, né? Do que um RPG em si. Mas de RPG, a gente teve também um jogo completamente diferente, que foi o Mario Rabbids Kingdom Battle, né? É um Tactics super legal, que ninguém esperava, que a gente nunca tinha visto, e é um jogo de muita qualidade, né? A gente viu o ano sendo fechado, né, 2017, com chave de ouro, com Xenoblade Chronicles 2, que é um RPG fantástico, muito, muito bom. A gente teve jogo de luta, né, tanto clássico quanto, né, no caso do Street Fighter 2 Ultimate, que é muito legal, também quanto relançamentos, né, de Pokémon Tournament, que também é um jogo muito legal e que chama bastante atenção para um público específico. A gente tem jogo de corrida, né, como o próprio Mario Kart 8 Deluxe, que Mario Kart é um jogo que, e não importa, todo mundo adora Mario Kart. A gente tem jogo de ação como Fire Emblem Warriors, que também foi um jogo muito bom. Então, em todos os gêneros, assim, jogo de tiro, a gente tem o Splatoon 2. A gente não teve da Nintendo um jogo em FPS, porque a Nintendo já tentou fazer no passado, tipo aquele Geist, que era um jogo FPS da própria Nintendo, que não fez tanto sucesso, mas ela fez parcerias para poder garantir que o Nintendo Switch tivesse uma oferta muito boa de jogos first party, que foi o Doom que surpreendeu todo mundo, né? E mesmo tendo o Splatoon 2, e jogo de plataforma, a gente teve o Super Mario Odyssey, que é fantástico, além de outros jogos de plataforma 2D, como por exemplo o Rayman. Então, o Nintendo Switch, ele tem uma representação de jogos de extrema qualidade para praticamente todos os gêneros que você pode pensar, né, cara? Tem de tudo um pouco, né? Inclusive, 2018 não teve tanto jogo assim de peso quanto 2017, mas ainda assim ainda teve uma variedade assim de jogos considerável, né? Tivemos o Pokémon Let's Go, tivemos aquele jogo lá da Square, que eu sempre esqueço o nome, como é o mesmo nome? Octopath Traveler? Sim, teve esse jogo também. Teve o Super Mario Party, que foi muito bem aclamado, que vendeu bastante. Tivemos o Smash Bros, que dispensa comentários, né? Vendeu mais de 12 milhões de unidades em menos de um mês, quer dizer, sucesso de crítica e também de vendas, né? E 2019 parece que o Switch vai ter uma line-up de jogos igual ou até melhor do que 2017. Não é isso, Arthur? Exato. A expectativa é essa. Apesar do começo ter sido um pouco devagar até agora, a expectativa é que 2019 vai ser um ano repleto, assim, tão bom quanto 2017 foi. E eu acho que ainda vai aparecer mais surpresas pela frente. Com certeza. A gente ficou meio no escuro no início de 2019, e até com o Nintendo Direct mesmo, a Nintendo ela não anunciou muitas coisas para suprir essa relativa falta aí em relação ao iniciozinho do ano. A gente sabe que as coisas de peso vão começar a vir ao meio do ano, mas é só o que a gente sabe do início do ano, né? A gente não sabe, talvez o grande jogo que a Nintendo vai ter para fechar o ano, né? Igual em 2017 a gente teve em dezembro Xenoblade Chronicles 2. Em 2018 a gente teve Super Smash Bros. Ultimate. A gente não sabe qual que vai ser, talvez, o grande jogo da Nintendo para 2019. Muita gente poderia até apostar em Mario Maker 2, mas a Nintendo já anunciou esse jogo para julho, o que é extremamente impressionante, né? Que já vai sair logo. Mas talvez a gente não saiba, né? O Pokémon sempre sai em novembro para poder pegar aí as vendas da Black Friday e do Natal. Então, a gente não sabe, cara. Pode vir muita surpresa aí, muito interessante até ao longo do ano. Então, 2019 tá muito bonito. 2018 foi um ótimo ano também pro Nintendo Switch, porque tiveram muitos relançamentos que muita gente não teve oportunidade de jogar. E eu não acho que a gente deva descartar isso, né? A gente, mais uma vez, teve jogos vindo, trazendo o público do Nintendo 3DS pro Nintendo Switch e trazendo os fãs da Nintendo que ficaram longe, né? A Nintendo passou uma geração meio que sem
atender boa parte dos públicos que são fãs da Nintendo, né? Que não compraram o Wii U. Então ela trouxe jogos muito bons como Bayonetta e Bayonetta 2 de volta do Wii U. Ela trouxe o Toad Treasure Tracker, que inclusive continua tendo atualização, né? Teve uma atualização agora, dá pra gente jogar de 2, que é muito legal. Ela trouxe o que pra mim entrou no meu top 5 jogos favoritos de todos os tempos, que é o Donkey Kong Country Tropical Freeze. Eu amo esse jogo, cara, esse jogo é maravilhoso. E ela trouxe de volta do Wii U, né, graças a Deus que ele não ficou preso lá no Wii U, porque mais pessoas têm a oportunidade de jogar agora. A Nintendo publicou, né, não é da própria Nintendo, mas foi publicado por ela o Go Vacation, que é um jogo no estilo Wii Sports Resort, né, que é pra muita gente, e é um jogo que foi aclamado criticamente, as pessoas gostam desse jogo, né, a gente não fala muito sobre ele, porque muita gente que fala mais sobre Nintendo é um público mais hardcore, né, hardcore entre bastante aspas, porque é difícil você definir o que é hardcore e o que não é, mas os grandes entusiastas não tem um hype muito grande para esses jogos mais, né, da época de Wii, assim, mas é um tipo de jogo que as pessoas, é bom ter na biblioteca do Switch, né. A Nintendo trouxe de volta o Hyrule Warriors também, que foi muito legal, trouxe uma nova iteração do Kirby, que é muito legal. A Nintendo trouxe de volta Mario Tennis. Quanto tempo a gente não via Mario Tennis sem um modo história, né? Pode falar qualquer coisa, mas é legal a Nintendo tá fazendo esse esforço pra trazer, né? Ela inovou trazendo o Nintendo Labo, que pode ter ficado obsoleto. Cara, o meu filho, ele destruiu o meu Nintendo Labo de uma forma... Assim, a gente aproveitou bastante ele destruiu depois que a gente não jogava mais. Mas vocês precisam ver, depois eu vou tirar uma foto e mandar pra vocês do que virou o meu Nintendo Labo Piano. Aliás, os ouvintes, eu convido vocês a olharem a aba Comunidades do canal, que eu vou colocar bem lá. Coitado, vocês vão ficar com pena do que aconteceu com o Nintendo Labo. Mas a Nintendo trouxe uma coisa muito inovadora, né, em 2018. E, enfim, tiveram muitas coisas legais, né, até vindo do próprio Nintendo DS, né, que é o The World Ends With You, que é um dos jogos mais aclamados do Nintendo DS. Ele veio pro Nintendo Switch, eu joguei muito, é muito legal esse jogo. Então, até uma nova iteração do Xenoblade Chronicles 2, né, eles anunciaram um grande... DLC que você pode comprar separado, você não precisa nem do jogo original, que é Torna The Golden Country, que é praticamente uma continuação mesmo, né, do jogo, uma prequel, e que é muito bom também. Então 2018 foi um ótimo ano pro Nintendo Switch, ele estava se posicionando aí no mercado como um console com todas as melhores ofertas, né, que você pode querer da Nintendo, e 2019 ele tá mais ainda se posicionando no mercado de uma forma diferente. Então é muito legal ver essa evolução do Nintendo Switch, né? Só pra finalizar aqui, Coelho, essa parte de biblioteca de jogos da Nintendo, só pra pontuar alguns jogos aqui de peso que já estão confirmados para 2019 pro Nintendo Switch. Vou listar aqui só alguns jogos de peso. A gente tem o Luigi Mansion 3, a gente tem o novo Pokémon que já foi anunciado, a gente tem o Fire Emblem, a gente tem um novo jogo lá da Platinum Games que pegou todo mundo de surpresa na última Direct, se eu não me engano, o nome é Astral Chains. E tem os jogos menores também, né? A gente nunca fala muito... Quer dizer, o Coelho citou o Go Vacation, que é um bom exemplo, mas a biblioteca do Switch tá enorme. Eu não consigo mais acompanhar. Eu vejo nas lojas, vejo no site, de repente tem jogo que... Nossa, eu nem sabia que esse jogo ia sair, tá saindo hoje. É muito jogo saindo, cara. Muito, muito jogo mesmo. E isso ajuda, isso deixa, assim, a biblioteca mais, sabe, mais farta. Você enche os olhos quando vai numa loja. Isso no exterior, no Brasil nem tanto, porque as lojas são menores. Mas isso ajuda a vender o console também. Não só de títulos grandes vende um console. A variedade, a quantidade também ajuda. E sempre foi o segredo do PlayStation, inclusive, né? Agora indo aí para a parte final do nosso bate-papo, onde a gente vai falar sobre as nossas expectativas aí para o futuro do Nintendo Switch, futuro qual vai vir aí o PlayStation 5 e vai ter o novo Xbox.
vamos assim dizer, em 2020 ou no mais tardar 2021. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: como é que vocês verem o cenário aí do mundo dos games na questão do Nintendo Switch? Você acha que o Switch vai continuar em alta, mesmo com a vinda de novos consoles da nova geração? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo da seguinte forma: até Sony e Microsoft anunciarem o console, vai dar um tempinho, até lançar. Até lá o Switch já vai estar tão grande, cara, mas tão grande. E outra, a Nintendo não usou nada de cartas na manga com o Switch. Vocês têm noção de que são 2 anos, 34 milhões de unidades, 0 corte de preço. Nem em Black Friday eles cortam preço. Por exemplo, o PS4 teve o bundle com Homem-Aranha por, acho que $199, $200 na Black Friday, aí vendeu demais. A Nintendo até agora não usou nenhuma das cartas na manga. Novos modelos, corte de preço, bundles. Nossa, a Nintendo pode fazer tanta coisa, cara. E assim, não vai ser lançado agora esses consoles, vai demorar, né? Até anunciar, até lançar. Então, a preocupação, sinceramente, é zero, cara. É zero. E fora que quando eles saírem, né, eles vão ser consoles muito caros, obviamente. Lançamento, vai ter aquele boom inicial das vendas, né? Mas vai demorar pra pegar. Leva um tempo pro console pegar. Os consoles normais, né? Nenhum deles, eu tenho certeza que nenhum dos dois vai vender 34 milhões de unidades nos 2 primeiros anos, né? Inclusive o Switch está prestes a alcançar aí o Xbox One, que tem mais de 5 anos de mercado. Então eu realmente não vejo como uma preocupação. Eu acho que a essa altura todos já deviam ter percebido que hardware não faz mesmo, definitivamente, o mercado. Porque a gente citava anos 90, Super Nintendo, tinha o Neo Geo e tal, PlayStation 64, mas nunca adiantou. E aí teve o Wii também. Agora acho que é a prova definitiva, porque não é só hardware, acho que a gente sabe disso. Fora que essa geração já tá difícil, vocês podem ver que a geração tá sim lotada de remasters e de títulos que prometem muito e depois decepcionam. Por quê? O custo de produção dos jogos tá ficando cada vez mais alto para esses consoles, gráficos de ponta. Para Nintendo nem tanto, aumenta também, mas gráficos de ponta, 4K, HDR, todas essas coisas, sabe, texturas de altíssima resolução. E os jogadores vão ficando cada vez mais exigentes. Esse nicho que eles querem atender, que é um nicho que quer hardware no máximo, essa é a verdade, é um nicho pequeno, não faz venda de massa. Então eu não vejo como uma ameaça, sinceramente eu não vejo como uma ameaça o novo Xbox e o novo PlayStation. Com certeza, eu concordo muito com o que você falou. Eu não acho que isso vai afetar negativamente as vendas do Nintendo Switch, não. Até porque essa coisa de muito hardware, muita potência, as pessoas ainda estão se acostumando com toda essa... né, saiu agora o Anthem para as novas plataformas aí, o PlayStation 4, o Xbox One, PC e tal, e as pessoas ainda ficam, putz, aquele visual, aquele poder, e caraca, estão falando de nova geração, é mais poder ainda, mais visual. É um pouco demais. Eu acho que o Nintendo Switch não vai ser afetado, porque se você for olhar a forma com que... Eu fico repetindo essa frase, né, como que o console se posicionou no mercado. Porque em 2017, quando o Nintendo Switch ele foi lançado, a expectativa era que a Nintendo ainda ia ter dificuldade como o Wii U, né? E aí, quando o Nintendo Switch explodiu de vendas e a Nintendo fez muitas e muitas promessas pra todo mundo, a forma com que o console estava se posicionando no mercado era que o Nintendo Switch ia ser o jogo que ia unir tudo, né? Ele ia ter os jogos da Nintendo e os melhores lançamentos third parties, porque a Nintendo prometeu isso e as vendas também estavam prometendo isso. E aí chegou em 2019, a gente viu que isso não aconteceu. Não quer dizer que o Nintendo Switch não tenha recebido jogos third parties, continua recebendo e recebe bastante, só que o videogame, ele começou a se mostrar como aquele videogame que tem os melhores jogos da Nintendo e ele tem os melhores jogos que foram lançados através dos anos nessas últimas gerações mais recentes, né? E agora em 2019 a gente tá vendo alguns dos jogos mais recentes também serem anunciados pro Nintendo Switch para sair simultaneamente, né? Por exemplo, um exemplo aí é o Mortal Kombat 11. Claro que a maioria dos jogos não vai ser assim, mas eu acho que isso não é mais uma preocupação. Em 2018 ainda havia essa preocupação, porque a promessa de 2017 era muito grande, né? Mas o 2018, como muitos jogos do passado, entre aspas, assim saíram pro Nintendo Switch e o videogame se posicionou no mercado como esse console que tem
os jogos mais novos e impressionantes da Nintendo, mas também, né, tem os jogos antigos de qualidade. Em 2019 agora a gente vê a Nintendo colocando no Nintendo Switch jogos que deveriam ser dos portáteis, né? Por exemplo, anunciaram um novo Zelda, em vez de ser um novo, grandioso, gigantesco Zelda, é um novo jogo Zelda 2D. A gente tem aí o Yoshi's Crafted World, que também era um jogo que estava mais fazendo sucesso no Nintendo 3DS do que os outros consoles. Então, o Nintendo Switch hoje, ele está posicionado no mercado como o videogame que tem os melhores jogos através dos anos. Então, a gente tem os melhores jogos de console da Nintendo, a gente tem os melhores jogos de portátil, né, que a gente pode esperar desde sempre, tanto first party quanto third party, e a gente tem os melhores jogos que saíram nos últimos anos, que a maioria das pessoas não teve a oportunidade de jogar. Então o Nintendo Switch está consolidado no mercado hoje como um videogame com grandes ofertas de games, uma experiência muito boa de você poder aproveitar eles aonde você quiser. É um videogame conveniente, né? Ele tem oferta para todo mundo e você consegue jogar ele na sua própria conveniência. E a nova geração, ela não vai chegar oferecendo isso. Ela vai chegar atendendo, como você falou, esse nicho que quer grande poder, que quer produções cinematográficas e tal. Mas o Nintendo Switch, ele vai continuar vendendo porque ele atende o mercado de gamers em geral. Na verdade, a situação atual do mercado do mundo dos games é bastante favorável para a Nintendo e principalmente para o Switch, né? Como eu havia falado no começo aqui do cast, as estrelas meio que se alinharam para a Nintendo. A gente teve os consoles de meia geração, que é o PS4 Pro e o Xbox One, que não foram bem aceitos no mercado, né? Logo veio o Switch, que se transformou em um sucesso por diversos fatores que a gente falou aqui nesse cast. E a gente também tem que levar em consideração o seguinte, que uma nova geração leva um tempo para ser consolidada, né? E a Nintendo, como o próprio Arthur falou, tem várias cartas na manga. Ela pode ter os novos modelos do Switch, que pode atrair um novo tipo de público. Pode ter a questão do mini Switch, coisa que a gente já comentou aqui em casts passado, que possa ser tipo um Switch portátil para substituir o 3DS, que pode ser uma outra carta na manga aí para meio que nivelar essa concorrência dos novos consoles. Tem a questão do corte de preço, que desde que o Switch foi lançado ainda custa o mesmo preço, mesmo após 2 anos. Tem a questão de bundles, né? Que a Nintendo dificilmente lança bundles assim para vender jogos e console, mas quando lança vende bastante. Então a Nintendo tem muita carta na manga, e eu também acredito que essa nova geração que está perto de chegar, provavelmente em 2020 ou 2021, não vai influenciar no sucesso do Switch. Agora, só para finalizar, eu quero saber de vocês o seguinte: até onde vocês acreditam que o Nintendo Switch vai chegar? Vocês acreditam que ele consegue chegar as vendas do Nintendo Wii? Se vocês acham que o céu é o limite? Na opinião de vocês, até onde o Nintendo Switch pode chegar? Eu acredito que pode passar o Wii, sim. Eu acredito, porque o Wii, ele sofreu uma queda lá para 2009, na verdade. Ele sofreu uma queda muito brusca de popularidade. A Nintendo não soube manter. Ele já tinha tido algum corte de preço, se não me engano. E assim, não tinha tantas promessas quanto a Nintendo tem hoje. Foi uma situação que a Nintendo não soube lidar tão bem para garantir a longevidade do console, né? E por conta do hardware mesmo, ele também não durou tanto. Agora o Switch é diferente. O fato dele ser portátil também conta muito para as pessoas darem uma folga assim pro hardware, né? Pô, o hardware não é tão bom, mas ele é portátil, cara. Eu posso jogar isso na rua. Então eu acho que ele tem um potencial para durar muito mais. Se o 3DS tá há 8 anos aí no mercado, provavelmente ele vai parar esse ano, no máximo ano que vem. Então, 8, 9 anos de mercado, o Switch pode fazer isso também. Se a Nintendo conseguir manter essa longevidade, eu acredito sim que ela tem chance de passar o Wii. Já tá com 34 milhões de unidades agora o Switch, dá pra chegar aí nas 100 milhões de unidades do Wii. Eu acho que dá sim. Se o 3DS teve esse tempo todo de mercado, por que não o Switch? Pra mim, o ponto que eu quero enfatizar mais é em relação a vendas, eu acho que sim, né? Mas eu quero saber em relação à biblioteca, né? O Nintendo Switch, ele está posicionado para ele ter uma longevidade maior ainda do que o 3DS, na minha opinião, porque ele oferece a possibilidade de jogos
grandiosos e também a jogabilidade, a possibilidade de jogos menores. As pessoas não têm preconceito de pegar um jogo em pixel 2D e jogar ele no Nintendo Switch, justamente por isso que o Arthur falou, que ele é portátil. E o Nintendo Switch, ele tem controle de movimento também, ele tem tudo que um videogame precisa para oferecer experiências diferentes, experiências retrô, experiências grandiosas, experiências em movimento, possibilidades de diferentes tipos de jogabilidade, né? Por exemplo, jogos que utilizam mais somente a touchscreen, é possível também no Nintendo Switch. Então, o videogame, ele tem tudo que se precisa para ter uma grande variedade de jogos e uma grande possibilidades de gameplay, né? Acredito que ele vai passar não só em números de vendas, mas ele vai passar também na qualidade da biblioteca. Eu falei um pouquinho anteriormente sobre a biblioteca de jogos novos que o Nintendo Switch tem, a biblioteca de jogos que vieram do Wii U, mas também temos a biblioteca dos melhores games que saíram nos últimos anos, nos últimos consoles concorrentes da Nintendo, né, vindo pro Nintendo Switch. A gente tem os jogos que vão vir ainda no futuro, tanto da Nintendo como third party, como eu comentei com vocês, né, em relação ao Mortal Kombat 11, né, grandes lançamentos aí que eles queiram adaptar pro Nintendo Switch, os melhores jogos que tem potencial para poder ser jogado e vendido também. E a gente tem os jogos indies de melhor qualidade. Então todos os jogos indies mais aclamados que já saíram nos últimos anos e que vão sair no futuro, eles já têm uma casa que é o Nintendo Switch. Então eu acredito que em termos de biblioteca também, o Nintendo Switch ele vai barrar tudo, ele vai passar tudo. E esse apelo vai continuar tendo ao longo dos anos, né? As pessoas elas vão olhar pra trás e falar, caramba, quanta coisa tem nesse videogame e eu preciso ter um. Se eu sou um gamer que gosta de coisa de qualidade, o Nintendo Switch ele oferece uma coisa que nenhum outro videogame consegue oferecer, né? Uma variedade muito grande, podendo ser jogada em qualquer lugar. Então, o apelo dele ele não vai embora, ele vai continuar ao longo dos anos sendo vendido. Eu tenho certeza que ele vai ultrapassar a tudo e a todos aí. O Nintendo Switch ele é um videogame diferente. Ah, gente, que bate-papo maravilhoso, né? Não, fala sério. Cara, eu gosto muito de falar sobre o Nintendo e o Switch tá com muito assunto mesmo pra gente falar. Tá empolgante. E 2 anos de vida, Nintendo Switch continua sendo sucesso e nada mais justo de a gente ter feito esse bate-papo maravilhoso sobre esse console que tá aí na boca do povo, né, não, Coelhão? É, bom demais, e tem tanta coisa pra dizer, a gente podia fazer um podcast de 10 horas que não seria o suficiente. Eu queria agradecer demais a todos os nossos queridos amigos e amigas ouvintes que acompanham o Coelho Cast, é muito bom. E eu queria lembrar vocês a darem uma olhadinha nas lojas que apoiam também aqui o nosso trabalho, que pra quem for comprar jogos digitais, eu recomendo muito a loja 03 Games. Eles têm ótimos preços, mais barato até do que você comprar direto no eShop dos Estados Unidos, do Nintendo Switch, né? Eles têm ótimos preços lá, você pode comprar com cartão de crédito, boleto, parcelar, é muito bom. E para quem for comprar jogos físicos também, muita gente me pergunta qual loja eu recomendo, é a loja Big Boy Games. Eu fui atrás dessas lojas para poder fazer parcerias, porque são lojas que eu confio, tá? Eles têm ótimos preços e também muita gente me pergunta de coisas legais que tem aqui no Japão para poder trazer pro Brasil, né? E na questão de action figures, colecionáveis geeks e coisas desse tipo, tem a loja Elite Colecionáveis. Então, os links vão estar na descrição. Elite Colecionáveis, eles têm os grandes lançamentos que você precisa ser registrado aqui, né, no Japão para poder comprar. E eles trazem isso para os colecionadores do Brasil, uma coisa difícil. Então, recomendo vocês darem uma olhadinha só para conhecerem o trabalho deles e também dar um apoio aqui, né? Eu agradeço demais. E queria agradecer muito também aos membros apoiadores aqui do canal. A gente se fala lá no Discord e eles têm descontos especiais em todas essas lojas que valem mais do que o próprio apoio. Então, se vocês gostam do nosso trabalho aqui, considere virar um membro. Clica ali para vocês poderem ver as vantagens. Ajuda muito a gente aqui e também tem bastante vantagens para vocês. Então, muito obrigado a todos
que apoiam aqui o canal. E também chamar vocês para conversarem com a gente lá no Discord, né, gente? O nosso Discord tá bombando, o maior Discord Nintendo do Brasil, já é um dos maiores do mundo também em relação a Nintendo, né? Documentados aí que tem se você procurar no Google sobre o Discord. Então a comunidade é bem ativa, bem legal. Queria convidar vocês para poderem participar lá também. E queria agradecer muito ao Barrilzeira e ao Arthur também por mais esse bate-papo maravilhoso. Foi muito bom poder conversar com vocês aí. Então, Arthur, onde é que o pessoal pode te encontrar? Canal Super Você Tubeia 64 no YouTube. Tá um pouco desatualizado, mas eu vou continuar. Tem a página no Facebook também, o mesmo nome, Super Você Tubeia 64. E obrigado pelo convite, Coelho, como sempre. Vocês estão vendo, o Arthur é muito inteligente, o conteúdo dele é muito bom, então conheçam lá que vocês vão gostar. E o Barrilzeira, que foi o precursor, foi ele que criou o Coelho Cast desde o início. Muito obrigado aí, Barrilzeira, por ter participado. Fala aí onde é que o pessoal pode te encontrar, cara. Lá no grupo do Facebook com o próprio nome Barrilzeira, onde tá eu, o Arthur, o Coelho, o Digplay, o Mauro Coringa dos Games, o Koguma, o Alexandre do canal Pronto pro Jogo, enfim, toda a gangue tá lá no Barrilzeira, lá no Facebook. Pode mandar o convite que o dono do grupo, o Caio, vai filtrar aí porque tem algumas regrazinhas. Enfim, eu quero agradecer, Coelho, novamente pelo convite. Quero agradecer também ao Arthur por ter participado desse bate-papo maroto. É sempre bom, né, falar sobre Nintendo, e nada mais justo do que a gente falar sobre o Switch, que está completando 2 anos de vida. No dia da gravação desse cast, inclusive carnaval aqui na Bahia, deixei de ir pra avenida só para gravar esse cast, viu, Coelho? Se me chamar eu vou, viu? É uma honra aí, hein, Barrilzeira? É uma honra aí, né, não, pessoal, ouvintes nossos. E lembrar a todo mundo também que o cast ele tá disponível na versão em áudio, né, nos agregadores. O link vai estar na descrição, mas é só vocês irem lá no Spotify, enfim, no Pocket Cast lá e procurar Coelho Cast, tudo junto, que vocês vão encontrar. O link vai estar na descrição. O grupo Barrilzeira do Facebook é o único grupo de Facebook que hoje em dia eu participo, então o link também vai estar na descrição. Cheguem lá que vai ser muito legal. E eu queria recomendar a vocês outros podcasts muito legais, se vocês gostam de acompanhar podcast de Nintendo, que tem qualidade também, que é o Nintendo Podcast, né? Uma galera muito boa também, do Tovar, que eu falo com ele, e ele já participou aqui também com a gente, vai participar novamente no futuro, muito bom. O link vai estar na descrição. E também a galera do Nintendo, do site Nintendo Blast, né, que é o N-Blastcast, que eles fazem um trabalho muito legal também. E recomendo vocês ouvirem lá, o link vai estar na descrição também. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido mais uma edição do Coelho Cast. Forte abraço a todos e valeu! Valeu! Então um forte abraço a todos vocês, um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e valeu!